Lição de número 45. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Jesus diz: E quando estiverdes orando, perdoai. E quando estiverdes orando, perdoai. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende, invariavelmente, ao automatismo da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine, cada aprendiz, a sensação que experimenta em se colocando na posição de rogativo ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através de tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor, a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando, entre aspas, e quando estiverdes orando, perdoai. Essa frase Jesus nos diz em Marcos capítulo 11, versículo 25, para nos situarmos. Ele está no título de A Figueira Estéril. É um dos versículos. Na verdade, ele começa no versículo 20, mas aqui ele cita apenas o versículo 25. No versículo 20, Jesus passa por uma figueira, Ao raiar do dia, passando no local, vira uma figueira, havia secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se do fato, lhe diz: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste está seca. Alguém acredita que Jesus amaldiçoou alguma coisa? É difícil, imaginar o Cristo amaldiçoando qualquer coisa, ainda mais uma planta. Em resposta, Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Amém. Vos digo que quem disser a este monte seja tirado e lançado ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o que está dizendo acontece, assim será para ele. Por isso vos digo que tudo quanto orardes e pedirdes, crede que o recebeste, e será para vós. E assim será para vós. E quando estiverdes orando, agora vem o versículo que nós vamos falar hoje. E quando estiverdes orando, perdoai. Aí tem um complemento dele, que não aparece aqui. Se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas transgressões. Aí ele diz assim: mas se não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas transgressões. Lógico que dá a impressão que existe um Deus que perdoa ou não, mas ele fala que esse Pai está nos céus, em plural.
Nós não vamos explicar essa passagem ainda completamente. Só estou deixando um sinal para vocês pensarem que Deus é esse que Jesus está falando, que perdoa se perdoar e não perdoa se não perdoar. É o Deus que está nos céus e não no céu. É um Deus diferente. É o Deus que está nos céus, em vários céus. Em cada um de nós temos um céu, é a nossa consciência. Então, se eu não perdoo alguém, eu também não sou perdoado. Por quê? Porque a minha consciência não vai aceitar que eu cometo um erro idêntico àquele que eu não aceito que alguém faça para mim. Ué, vamos supor que alguém me xinga, eu não aceito ser xingado. Então, quando eu xingar, eu também vou me sentir culpado. E eu só vou me perdoar quando eu permitir e perdoar as pessoas que me xingam. É uma questão óbvia, né? Eu vou ser medido com a mesma medida que medis. Então, Elizabeth, seja bem-vinda. Vamos lá. E quando estiveres orando, perdoai. Eu acho que é uma umas condições mais importantes que nós esquecemos antes de dar início a uma oração. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Quais movimentos mecânicos vulgares? Se você ajoelha, se você deita, se você senta, se você segura uma cruz, se você não segura, se você vai diante de uma imagem, não está diante de uma imagem, está num determinado lugar, está sentado, está de pé, está ajoelhado, está vestido numa roupa determinada, um horário determinado, tudo isso não significa nada, tá bom? Não, então a sincera atitude da alma na prece não obedece, não tem nada a ver com movimento mecânico vulgar. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. É natural. No dia a dia, nas operações da luta comum, no dia a dia, em tudo que nos desafia, nos desafios da nossa rotina, essa rotina nossa, ela é automática. A gente executa ela de maneira imperceptível nos círculos do tempo, nas horas que vão, isso aí, círculo de tempo, está falando dias após dia, meses e anos. Todavia, se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentimento eterno e criador da vida infinita. Então, a alma, ela se conecta aos santuários divinos do plano superior através da oração. Mas como? Através da consciência nossa e não dos nossos atos. Se eu vou acender uma vela, se eu não vou acender a vela, se a vela tem uma cor, se não tem uma cor, isso pouco importa. Todas as ações externas, exteriores, isso não importa. O que importa é como é que sua alma está sua alma está consciente de sua consciência. Por que realmente e o que realmente você está buscando nesse contato com Deus, né? Examine, ele está falando assim, examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto. Então, examinar, eu não posso examinar alguma coisa, não é olhar. Examinar é olhar, pesquisar, aprofundar, detalhar, esminuciar com cuidado. Eu preciso de foco, eu estou examinando. Eu não estou olhando, eu não estou observando, eu estou focado. Então, quando eu vou orar, é natural, devemos fazer o esforço máximo de nos libertarmos das pressões externas e
tomarmos realmente consciência, da nossa intenção, da nossa verdadeira intenção. Não pode ser a superficial, tá? Superficial que eu falo, geralmente é aquelas intenções sociais, ou da educação, ou do costume. Então vamos orar, a gente se posiciona como se fosse orar, mas não ora, só está na posição. Não adianta, ele está falando bem claro: examine cada aprendiz as sensações que experimenta. Então, se eu estou orando, eu tenho que ficar prestando atenção, focado no que eu estou sentindo, no meu coração, na minha mente, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. E aqui ele está falando assim, que para você orar é indispensável a manutenção de paz. Agora é mais difícil, hein? Porque geralmente a gente vai orar já aflito. Muitos de nós já acostumamos só orar nos momentos de aflição, ou no momento de pedir algo. Então eu estou movido a vontade de querer obter algo, ou enfim, ele está dizendo aqui que eu tenho que trabalhar para a minha oração alcançar uma profundidade, a paz interna. Então, quando eu for orar, é o momento em que eu busco sentir paz. Eu diria que para os orientais, a meditação. A meditação é aquela técnica que a gente não fica pedindo coisas, querendo coisas, desejando coisas, fazendo planos, tendo vontades. A meditação é quando a gente acalma, a gente está ditando para nós mesmos, ditando para mim. Então eu estou falando comigo. Então eu tento me libertar de todas as pressões, de todas as querer, de todas as regras sociais, e passo a ficar num canal de silêncio absoluto por um tempo, até que a minha consciência me entregue algo, né? Até que a minha consciência, porque aí eu tenho certeza que está vindo do fundo espiritual. Enquanto que se eu estiver ocupado, preocupado, focado em alguma coisa, pode ser eu mesmo girando aquela ideia. Vamos supor que eu busque um esclarecimento, eu não sei de que lado eu vou, para a esquerda ou para a direita. Então eu vou meditar. Eu passo então a me libertar de querer tanto a direita quanto a esquerda. Não tento me libertar daquilo que me amarra, daquilo que me leva a escolher, por exemplo, mais a direita ou mais a esquerda. Eu quero ouvir a verdade, então eu não posso pretender nenhuma delas, senão eu não vou ouvir, tá? Ou vou ditar para mim mesmo aquilo que eu quero. E então eu tenho que colocar dentro eu tenho que colocar em mim uma distância daquilo que quero e esperar então o que vai vir. E aí eu reflito sobre o que virá. É mais ou menos isso a oração. Se nós pararmos para pensar do que ele está falando, é indispensável, quer dizer, não tem jeito, tá? Não tem como. A manutenção da paz interna. Lógico que na hora de você fazer a oração, você pode estar muito aflito. Pode. Você pode estar com medo, você pode estar nervoso. Na hora que você for fazer a oração, pode acontecer alguma coisa, mas a oração sua só tem um grande alcance quando você antes trabalhou para a paz interna. Eu diria que no mínimo você deve ter feito um jejum para orar. Se você chega no volume do dia a dia, nos acontecimentos de fazer oração,
dificilmente ela sai do âmbito do querer, das suas necessidades materiais. Difícil, né? Geralmente se entra muito na ideia de pedir, só receber. Então você não está muito querendo ouvir, você não está querendo fazer uma relação mais profunda com Deus. Digamos assim: Senhor, não tenho nada o que pedir, mas tudo que vieres de vós eu aceitarei. Muita gente não conseguiria fazer essa oração. Então, nesse sentido que nós estamos falando, você precisa trabalhar um preparatório, eu diria um jejum. Vamos supor que você faça oração todo dia à noite, vamos lá colocar aí 10 horas. No mínimo, das 9 às 10, você deve fazer um jejum. Um jejum de pensamento, de sentimentos, de atitude, de palavras. Porque você tem que se preparar para o momento da tua oração. Senão você chega no VaptVupt, até você relaxar, você já acabou de orar. Nem o Pai Nosso, se você for falar 2, 3, 4 Pai Nosso, você pode rezar 4 Pai Nosso se você não relaxou ainda. Não desligou das suas necessidades. Então, é muito automático, é muito corrido. Tem que haver uma hora antes. Ah, daqui 1 hora eu vou fazer a minha oração. Então daqui 1 hora eu vou acalmando, evito ficar nervoso, confio, não presto atenção em nada muito, vou me distanciando, como se eu estivesse morrendo. Faz de conta que eu ensaio o momento da minha morte, onde eu vou assistir tudo, mas não posso mais entrar em contato com nada. Não posso me ligar a nada, não posso trazer nada para me criar aflição, pensamento, reflexão. Vou tentar. E aí, trabalhado isso, por isso que a meditação dos orientais é boa. Porque ela não promete você fazer algo instantâneo. Nossas orações é como se fosse coisa instantânea, né? Então, eles não, eles sabem que aquele trabalho é demorado, então ele já põe um paninho, já senta ali acomodado, vai demorar 30 minutos, 40 minutos. E aí alguns dizem assim: ah, mas nós não temos tempo. É por isso que os orientais têm tempo para fazer isso. E o brasileiro, né, não tem tempo para orar. Nem para orar. Então, realmente orar é para quem tem tempo, para quem se dedica nisso. É um trabalho de entrar em contato com Deus, com o teu Criador. Então não é assim tão raro. É indispensável a manutenção de uma paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. Quer dizer, ansiedade, nervosismo, medo. Você vai tentar se livrar disso. Aí uma coisa. Mas Guto, eu percebo que eu sou uma pessoa medrosa. Então, eu acho que a coisa mais difícil ou mais repetida na minha vida, quando eu vou fazer uma oração, quando eu reflito o que eu preciso trabalhar em mim, eu sempre me pego com medo. Então, ou outros se pegam ansioso, outros se pegam nervoso. Ou seja, o ansioso é uma pessoa ansiosa, o medo é uma medrosa, o nervoso é uma pessoa nervosa. Então eu percebi que é o que eu mais tenho que trabalhar principalmente se eu fizer o jejum. 1 hora é o que eu mais tenho dificuldade de ficar lidando com ele, ou nervosismo, ou ansiedade, ou o medo, ou a tristeza, ou algum sentimento que eu percebo que ele é mais insistente de eu trabalhar com ele. Então significa que você precisa trabalhar ele mais vezes, mais tempo, para quando der aquela 1 hora sua de preparo de jejum da sua oração, ele não venha te conflitar. Ou procure um psicólogo, faça uma meditação, faça reforma íntima, faz uma análise. Por que aquele sentimento gruda tanto? Porque quando você tenta fazer jejum é que você percebe isso, que mais se avoluma em você. Quais dos sentimentos, não de sentimento, quais das emoções mais insiste em querer ficar batendo na sua cabeça. Aí você fala: não, mas eu não posso ficar nervoso agora. Não, mas agora eu não posso ficar nervoso. Então você é uma pessoa nervosa. Poxa, eu estou ficando ansioso. Não posso ficar ansioso. Não posso ficar... Então você é uma pessoa ansiosa.
A mente, ele continuando, né? A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. Então, eu não posso orar sem estar consciente daquilo que eu estou pedindo. Eu não posso falar palavras que eu não entendo, ou não posso falar palavras que não tenham sentido para mim. Muitas vezes, por exemplo, o Pai Nosso, dependendo da pessoa, ela pode orar o Pai Nosso, mas aquelas palavras do Pai Nosso não é do hábito, do uso dela diário. Aquilo não toca ela. Muitos de nós acreditamos mais no tal do Pai Nosso, da Ave Maria, dizendo que é uma oração forte. Essa oração é forte, aquela é fraca, aquela outra é mais ou menos, né? Já trouxeram até oração em hebraico. Então as pessoas decoram a pronúncia em hebraico, que é o Pai Nosso, diz que ele é mais forte que o Pai Nosso em português. Tá certo? Aí eu faço uma pergunta: você entende hebraico? Não, então não adianta nada. Você parece um CD que toca mensagens espirituais importantíssimas, mas não sabe nem o que significa. Porque a oração tem que vibrar em você. E para vibrar em você, você tem que entender o que você está falando. Você tem que saber por que você está usando aquela palavra. Então, o Pai Nosso, ele foi muito bom para o Cristo. O Cristo tinha uma intenção muito profunda com ele quando pronunciou, mas era um modelo para nós. Não está dizendo para que a gente passe milênios de anos repetindo. Ele está dizendo, olha, mais ou menos é assim. Modelo, não a única oração. Muitas orações não têm sentido para nós. Eu não falo em que é oração, tá? Eu falo que é prece. Quando ela vem escrita, eu vou falar é prece. E aí aqui um exemplo que eu uso muito nessas horas. Se um filho viesse falar com você, você tem um filho e ele viesse falar com você, e ele vem com um papelzinho assim. Aí ele começa a ler aquele papel para você. Na metade do papel você fala assim, filho, eu não estou entendendo o que você está querendo falar comigo. Aí ele fala, calma pai, calma então, vou ler de novo. E lê de novo. Aí de novo lá pela metade do papel fala, meu filho, já não estou mais entendendo de novo. O que você está querendo falar? Não pai, presta atenção, eu vou ler de novo. Tá certo? Você fala, filho, quem escreveu esse papel para você? Meu amigo, pai, escreveu para mim. O seu amigo escreveu para você o que você quer conversar comigo. Só que eu não estou entendendo o que o seu amigo quis dizer. Não, eu vou ler de novo. Lê de novo. Na metade do caminho fala, não estou entendendo de novo. Não seria mais fácil, meu filho, você jogar esse papel fora e falar o que você quer falar comigo? Porque é você que está falando, suas palavras são colocadas, sua maneira de pensar é colocada, sua intenção é colocada, e o que eu não entender você me explica. Porque você está entendendo o que está escrito aí? Não, porque ele usou muita palavra rebuscada, eu nem sei se era bem isso que eu queria dizer para o Senhor. Pois é, a oração dos outros é para os outros. Cada um de nós temos que fazer a nossa oração. É o falar profundo e íntimo com Deus, com o nosso Criador. Porque cada palavra que nós usamos na oração, ela tem um sentido para nós. E o português nosso é complicado. A mesma palavra, para mim, ela tem um sentido. Para o outro, tem outro sentido. Tá bom? Então, as inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através de tênues fios do desejo manifestado na oração. Olha só. Então, os encarnados, mesmo que não se conheçam, nunca se viram, eles por isso que ele fala, não conhecem entre si, na pauta das convenções materiais, nunca se viram, nunca se falaram,
nem por celular, nada, nunca, nunca. Comunicam-se através de tênues fios do desejo manifestado na oração. O nosso pensamento, ele irradia todos os pensamentos de todas as pessoas. Vamos colocar só de encarnados, hein? Imagine isso, também somado aos desencarnados. Então, é milhões de pensamentos no mundo espiritual. Como nós somos muito atrelados ao mundo material, é natural que não se modifique muito o desejo de um com o outro. Se eu falasse quantas pessoas querem uma casa própria, um carro, um bom emprego, ganhar na loto, ser bonito, ser feio, ser gordo, ser baixo, ser magro, ter sucesso, ter fama, né? É tudo meio padrão nosso na Terra, porque todo mundo nos ensinou a querer determinadas coisas. Às vezes nós não nascemos querendo, não. Às vezes nossos pais ou nossos familiares ou a nossa cultura que criou aquela vontade em nós, né? Por exemplo, querer ter um carro, querer ter uma casa, querer ter isso, querer poder, querer comandar pessoas. Então, quando nós entramos nessa chamada oração nós vibramos o desejo, a vontade. E aí nós criamos, digamos assim, vamos colocar como ele deu aqui, fios tênues de desejo daquela vontade, que vai se somar a outros que querem a mesma coisa, a outros que querem a mesma coisa. Esses fios, eles vão se envolvendo assim, ó, e vão formando como fosse um cordão, uma corda. E aí quanto mais largo é o diâmetro desse foco de energia que tenta fazer essa mão dupla, né? Imagina, eu quero emprego, milhões de pessoas querendo um emprego num país com muita dificuldade de emprego. É um foco de energia enorme de vontade de querer emprego, criada pela mente nossa. Esse foco de energia pode ser lido pelos obsessores e pelos bons espíritos que querem nos auxiliar. E os que podem nos auxiliar nos ajudam. Aqueles que merecem. Porque no meio desses pedidos estão aqueles que não merecem e estão junto àqueles que merecem, né? Então, só Deus sabe como atender. Mas esses pedidos, eles ganham volume quanto mais quantidade de gente quiser. E outra coisa, somente a irradiação desses pensamentos, a vontade e a irradiação, já cria formas. Então, por exemplo, quando você ora, fulano adoeceu, um cantor, um artista famoso, aí todo mundo vai lá orar por essa pessoa, com vontade mesmo, vamos dizer que ela né, se cure. Então vai sair um fio, outro fio, e vai criando uma gigantesca corda de diâmetro grande de energia. Aí essa vontade, até para aquele que está recebendo essa vontade, ele também quer se curar. Vamos supor que ele também quer se curar, porque nem todo mundo quer se curar, tá? A gente não sabe o que passa no coração do outro. Ele já está no hospital e já está falando assim, não aguento mais a sua vida, queria partir. Está todo mundo do outro lado rezando. Então, ele recebe, porque ele também quer curar, ele vai receber esse foco de energia. E isso vai dar para ele motivação, ânimo. É o passe à distância, a irradiação à distância. Vem um novelo gigante, vem um cano, um duto de energia gigante para aquela pessoa. Se ela quiser e merecer, ela consegue tranquilamente. O que faria os bons espíritos então nesse caso? O que Deus faria nesse caso? Deus só permite que os bons espíritos trabalhem direcionando essa energia para atingir o alvo, que é aquela pessoa que está doente, e fazer com que aquela pessoa doente se abra ao máximo, convencendo-a, influenciando ela,
a acreditar na cura, a querer sair daí, que a vida é linda, que ele tem que continuar lutando. Então, abrindo a cabeça dele, ele é influenciado pelos bons espíritos, ele se torna aberto para receber o duto de energia que chega na cabeça dele. É dessa forma que funciona. Mas aí entra uma coisa, né, interessante. E se junto do quarto dessa pessoa tiver outros doentes? O duto de energia só viria para aquela, apesar de ser direcionado somente para aquela pessoa, os bons espíritos podem se utilizar de doar aquela energia, quando for excessiva, a outros que precisam e merecem. A outros que precisam e merecem. Por isso que às vezes, quando a gente faz a irradiação e doa a energia para os benfeitores, eles vão fazer o trabalho que for necessário, levar para quem precisa e merece. Não precisa eu direcionar. Eu só preciso para fulano. Eu faço isso quando eu direciono para fulano, porque eu acho que o motivo pelo que eu estou fazendo me faz impulsionar mais desejo, mais vontade de energia. Se eu fizer assim sem ser para ninguém, eu não me sinto tão motivado, porque eu não sei quem está recebendo, né? Mas nós deveríamos aprender a nos sentir motivado, porque só de estar doando, só de estar entregando ao mundo espiritual uma energia dessa, um pequeno filetinho, eles vão utilizar aquela energia. Em tais instantes no momento da oração, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta da nossa individualidade e não da nossa personalidade. Qual é a diferença da individualidade para a personalidade? Personalidade é o que você pensa que você é. Individualidade é o espírito. Personalidade tem nome, tem CPF, tem RG, tem endereço, tem profissão, tem sexo, tem aparência, né? E individualidade não, é imortal, é espírito. É espírito. Então, isso é muito importante. Então, em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nosso espírito, da nossa individualidade, aquilo que é mais nobre em nós. Sabe quando eu não entendo essa fala, que é nobre. Como eu sei o que é mais nobre em mim? Imagina que você é um santo ou uma santa. Imagina assim. O que você acha que uma santa deve pedir a Deus? Um homem, um casamento, filho, emprego? Olha bem. Eu estou querendo agora startar a parte mais elevada do seu ser, da sua individualidade. É como se você flutuasse e olhasse a humanidade, o planeta todo. É assim que faz os santos, não é? Nossa Senhora, São Francisco de Assis, os santos, os homens mais elevados. O que esse santo pediria? São Francisco de Assis, um emprego? Mais uma ovelha no rebanho dele? Uma ração boa para as ovelhas comer? Uma nova fazenda, uma fazenda bem maior para colocar mais ovelha? Mas vender bem a carne dessa ovelha? Estou brincando com você. Então pensa, porque quando você fala, não, um santo, uma santa, não pensaria isso, não pediria isso, não teria isso, porque eu não estou querendo que você pense em você como você é, porque como nós somos pobres mortais. Então, o que eu quero?
Eu sou um fazendeiro, eu quero mais boi. Não é isso? Eu sou um empregado, eu quero ganhar mais. Eu não tenho casa, eu quero ganhar uma casa. Isso aí é você preso ao mundo material, tendo desejos materiais que você pede a Deus. Não estou falando isso. Eu estou falando como é que você desperta, começa a praticar, a enxergar, a pensar, a sentir algo mais elevado do que você. Como? Se não sou eu? Imagina que você seja um santo, uma santa. Se esforça. Pensa aí, você é uma santa. Eu sou um santo Guto. Santo Guto. Ô Senhor, queria pagar minha luz. Não, o santo não pede isso. Aí eu, ô Senhor, eu queria mais um filho. Não, santo não vai dar certo. Ô Senhor, queria uma casa, mas santo não vai pedir casa a Deus, né? Ô Pai, cuida da humanidade. Melhorou. Humanidade. Aí ô Senhor, eu queria sarar da dor. Não, santo não pede nada para si. Eu não posso pedir para curar a minha doença. O que o santo faz? O Senhor, curai todas as pessoas que estão aflitas com essa doença. Porque quando eu pratico, quando eu penso, quando eu visto um personagem, o teatro nesse ponto é muito bom, e jovens que fizeram teatro sabem o quanto eles aprendem a abrir a cabeça. Quando nós vestimos personagens, quando nós brincamos, crianças que brincam desde cedo, eles abrem a mente, porque eles fazem se passar por determinadas situações e muitas vezes encantadas, impossíveis, mas eles fazem se passar. E só aprendemos com experiência. Como a nossa mente não sabe o que é pensamento, sonho, imaginação e realidade, se você pensar que você já sente como sendo. Compreenderam? Pensa em algo bem triste, daqui a pouco você chora. A sua mente não vai falar, mas isso é só pensamento, não está acontecendo nada, você está bem. Não, você vai chorar. Assiste um filme triste, você chora. Assiste um filme alegre, você ri. Assiste um filme de terror, você fica com medo. Sua mente não consegue dizer, ei, aquilo ali é filme, você está olhando uma tela, você está sentada no cinema ou na sua casa. Acorde. A mente não sabe o que é real do que não é. Tá? Então, pratique, pense, imagine, sonhe, brinque em ser uma pessoa mais elevada do que você é, mais evoluída do que você é. E aí você vai perceber quando volta para você, mas estou distante, hein? Eu estou distante do que... Porque quando eu sou Guto, um santo Guto, eu não quero pedir coisas determinadas, querer coisas. E quando eu volto para o Guto, tá eu perdido de novo nessas determinadas situações da minha vida. Aí com o tempo, você fala, mas qual é a diferença entre o santo do Guto e o Guto? É que quando eu finjo que estou aqui, eu ainda tenho vontade de voltar a ser Guto. Porque um dia eu vou fingir e vou dar tchau pro Guto. Eu não quero mais deixar de ser santo. É uma questão de querer. Qual é a diferença dos espíritos evoluídos e nós? Eles não querem ser nós. E nós queremos ser eles também? Não, ainda não. Tem muita coisa que a gente faz e eles não fazem. Você só vai saber se você quer ser um espírito evoluído o dia que você sonhar, imaginar sendo um. Tenta para você ver. Você vai entender o que eu estou tentando te falar. Uma coisa, imagine um espírito evoluído. Então você, eu tenho certeza que eu quero ser. Tenho certeza. Um espírito evoluído não sonha, por exemplo, em casar, em ter 10 filhos. Então deixa assim. Deixa o espírito evoluído não sonha em ganhar na loto. Não, calma. Se for para ganhar na loto, é melhor ganhar na loto, depois eu evoluo, tá bom?
né? A gente é mais ou menos assim, quer dizer, nós não entendemos o que é. E é aí que eu vou perceber o quanto eu estou apegado. O quanto eu estou apegado na condição que eu me encontro, na minha personalidade. E só penso em ser evoluído. Só isso, penso. É que eu penso que evoluir, eu vou levar tudo que eu tenho para a evolução, junto comigo. Imagine se alguém chegasse para você, muita gente é apegada à família, e falasse: olha, quando você evoluir, você nunca mais vai ver sua família, porque você vai ter que ir para a África, assumir uma missão lá, tem muita gente precisando de uma doação, e na África você vai morar num barraco. Aí você olha a sua casa, às vezes até tem um andar, né? Tem até piscina, barraco, não dá de adiar essa evolução minha, não, né? Porque eu tô bem aqui no Brasil, em Cuiabá, tá bom que tá meio quente, mas eu tenho uma piscina, tem ar-condicionado. Agora você falou assim: não, mas aí você vai ser, depois que você morrer, você vai pro nosso lar para cima. Não, mas até lá, sei lá, Guto, vamos deixar isso para depois, esse assunto. Eu pensei que eu só ia ganhar luz, né? Eu tava na minha casa, na piscina, sem fazer nada, né? Não pensei que ia fazer caridade, ajudar os outros, não. Então ia ver uma luz, pum, e eu ia ficar iluminado, né? Mas ia continuar com a minha casa, minha piscina, meu marido, meus filhos, minha esposa, meu carro, meu emprego. Agora você falou que eu tenho que largar tudo. Vai lá para a África e ainda apagadinho, sem luz. Só vai ter luz depois que você morrer. Lá na África ninguém te conhece, não vai ter marido, não vai ter filho, não vai ter nada. Aí você dorme no chão batido, no tempo, até você morrer. Pega algumas tuberculose, vai curar, porque Deus vai te ajudar. Você vai manter você vivo, você vai viver até os 150 anos. Mas muita tuberculose, vai pegar muita malária, a coisa vai ser difícil. O rebola vai te atacar lá. Mas a sua fé, seu amor... Guto, eu tô pensando que eu pensei que evolução era só um título, né? Você ia me chamar no céu, ia falar: Guto, daqui para diante, você não bate palma, eu volto e vou curtir minha vida. Não vai nem andar mais de casa, você vai só a pé. Por quê? Porque na África não tem carro, não tem nada, né? E cuidar, né? Porque tem muito tiroteio lá na África, tá certo? Mas não tem jeito de ser um espírito evoluído aqui no Brasil. Não tem nada aqui para fazer evolução. Não tem nada. Não imagina se você ser um espírito evoluído e ir para Brasília. Aí não tem mais nada mesmo. Eu tô brincando, mas isso, né? Mais ou menos. Então, se nós queremos realmente ser um espírito evoluído, está na hora de nós ensaiarmos, fazer como criança. Vou imaginar a ser um espírito evoluído. E vou perceber nesse ensaio, nessa brincadeira, o quanto está distante daquilo que eu estou querendo para aquilo que eu sou. E se eu estou disponível realmente a pagar o preço para ficar aqui e nunca mais voltar aqui. Porque não tem volta, o espírito não retroage. Se você falar assim: não, continuo querendo, mas não agora, tá bom, é isso mesmo. Então o que você vai se fazendo é toda vez sabendo que existe uma diferença entre você, personalidade, e a tua individualidade. Parece que é 2 em 1, mas não é não. Os dois é você mesmo. Quando você morre, quando você às vezes dorme, o teu espírito, quando ele está mais longe da influência do corpo, você parece ser uma outra pessoa. Você se preocupa, às vezes sonho demonstra isso. Você faz coisas que você não faria no mundo real. E aí, tanto para o mal quanto para o bem. Então você já vai começar a perceber: por que eu consigo no sonho, por exemplo, fazer determinadas coisas e no mundo real jamais eu faria aquilo? Ainda existe uma diferença entre um e o outro. Então, e ele diz assim, ó:
que é no momento da oração, é o instante que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, que nós deveríamos passar um tempo. Quer fazer uma boa oração, um exercício de oração? Bom, fecha os olhos e imagina você sendo uma santa, um santo agora. E aí, faz a sua oração, fala com Deus. Fala. Pronto. Você vai ter conseguido acessar, porque você está fazendo um esforço para acessar a parte mais evoluída sua, mais elevada sua, mais desprendida da matéria. A terra é insignificante para você, seu corpo muito menos insignificante. Você está a serviço do Senhor, aonde quer que Ele te envie neste mundo. Aí sim, pode fazer uma oração. Nesse momento você está plenamente na sua individualidade. E ele diz: é digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade de dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. Por quê, gente? Uma oração é um pensamento, nós não falamos isso? A oração existe para o bem e tem oração para o mal. Tem oração para o mal, porque eu tenho desejos, pensamentos de mal. Quando eu estou orando, eu posso orar por bem e orar para o mal. Os dois são atendidos. Os dois são atendidos, porque assim como existe bons espíritos querendo atender as pessoas em bons pedidos, né, em ajudá-los, existem espíritos terríveis que esperando a oportunidade de ser convidado para fazer maldade. Então existem dos dois lados. Portanto, se você falar assim, não, faz oração, se você for atendido, é porque tem que ser, depende. Tá? Imagina, você está numa empresa, sonhando aquele cargo que está com o fulano. Então você quer todo dia, você fala assim, eu queria o cargo do meu melhor amigo. Pai, eu queria aquele cargo. Mas você não consegue receber a mensagem do teu benfeitor falando assim, mas se você entrar naquele cargo, e quem está naquele cargo? Vai para onde? Ser demitido? Porque você fala, é verdade, é pior, né? Ser o melhor amigo. Não, vamos deixar isso de lado, eu quero o cargo. Porque eu falei com o fulano, e o fulano falou assim para mim, faz a oração. Se for para ser, vai ser. E eu fiz a oração, eu queria muito aquele cargo. Meu Deus, aquele cargo é para mim. Aquela empresa seria outra se fosse eu. Aí os malfeitores ouvem aquilo e falam, olha só, vamos ver se o fulano que está ali, naquele cargo, merece aquele cargo. Muitas vezes o fulano está devendo para a espiritualidade. Ele fala, olha, vamos derrubar esse cara, porque primeiro é fácil, ele merece ser derrubado. Não vai ficar ali, não é para ele, não é o lugar dele. E quem está pedindo parece que é ambicioso, porque senão não ia querer aquele cargo. Então ele já está do jeitinho que a gente quer, ele quer aquele cargo e a qualquer preço. Tá certo? Quer ver como ele quer a qualquer preço? Vamos colocar aquela situação que vai perder o cargo numa situação de injustiça. E aí oferta o cargo dele para ele. Se ele for justo, ele vai dizer, não, eu não posso. O cargo por esse motivo não, porque eu conheço ele, ele não fez isso. De maneira nenhuma, vocês estão equivocados. Acho que ele deve ficar lá. E vou ajudá-lo a permanecer lá. Mas se ele for ambicioso, ele vai querer saber a verdade. A hora que falar sobre isso, ele mesmo vai ajudar a derrubar, porque aí fica livre o caminho dele e ele assume o cargo. Se ele fizer isso, ele não só aceitou a nossa ideia dos malfeitores, como ele acabou de incorporar nós na nova gestão e do cargo dele. Dali para diante, para se manter ali, para subir mais, ele vai fazer mais e mais e mais e não vai parar. E todo mundo vai dizer assim, o que você faz? Eu só oro.
Deus que dá para mim. Só que ele só vai descobrir que tudo que ele ganhou não foi Deus que deu para ele. Foi o mal quem deu a ele. Certo? Então, nós precisamos... Porque nós temos aquela ideia de que as coisas de Deus são boas no sentido material. Não, isso nunca foi dito. As coisas de Deus são excelentes no sentido espiritual. Material nem sempre. Material nem sempre. Um bom espírito, um espírito evoluído, pode passar fome, pode andar a pé, pode ser pobre, pode ter doença. Materialmente é uma coisa, espiritualmente é outra. Tá certo? Agora sim, os espíritos maus, muito maus, geralmente são bem afortunados no mundo nosso. Por isso que o Cristo disse: meu reino não é deste mundo, óbvio. Né? Um traficante, um bandido, vai ser muito bem-vindo. E dependendo ainda da justiça no país, vai ser mais bem tratado que o justo. E aí ele diz assim: é uma lástima que alguém utilize a oração da maldade. Então, por isso eu digo, muito cuidado com o que a gente pede. Muitas vezes nós estamos pedindo o que não deveria pedir, o que não é um pedido cristão, tá certo? Porque podemos estar embalados pela inveja, pelo ciúme, pelo ódio, pela concorrência, pela ganância, pelo desejo. Eu não sei o que está no meu coração tomando aquela vontade de ter aquilo. E nós não somos ainda nós não somos perfeitos, então é melhor não pedir. Deixa na vontade de Deus. Coisas materiais. Mas pedir para você se elevar, ter força, ter motivação, fique à vontade, porque você não estará prejudicando ninguém. O problema dos nossos pedidos externos é que a gente pode estar prejudicando alguém. Pode estar muito... Imagina, eu quero vender um carro que está fundindo o motor. Já estava fundindo o motor. Está soltando até fumaça. Se falar que botar banana no motor, isso que tampa a fumaça. Aí eu toco a banana lá, uma dúzia de banana lá, não sei se resolve. Mas que o carro parou. E aí eu falo: oh meu Deus, eu quero vender esse carro, porque senão eu vou ter que gastar. Não vai aparecer algum benfeitor na hora e falar assim: mas se você vender esse carro, se Deus permitir você vender esse carro vai explodir na mão do outro. Mas o problema é dele, entendeu? O problema é dele. Então não vai dar para você falar com o seu benfeitor: o que você está procurando aí? Você sabe bem, está com a consciência. Pedir a Deus? Não, mas eu suponho que é a Deus. Mas eu espero que pelo menos o diabo ouça. E aí ele ouve. E aí ele fala assim: ele vai arranjar um outro que precisa comprar. Tá com aquele que passou 20 anos poupando aquele dinheiro. E que tem o dinheiro suado. E que sai para comprar, mas não entende nada de carro. Vai encontrar com você. E você vai vender para ele. E você vai falar: vendi, graças a Deus, achei um otário burro. Seria Deus? Seria Deus preterir você ao outro filho dele, teu irmão? Não tem sentido, e nós fazemos isso. E aí o outro fala: nossa, que Deus maravilhoso, me deu um carro. Mas ele não sabe que está fundido o motor. Um carro maravilhoso. Daqui você vai... Pum! Estourou o carro. Não, né? Quem fez essa transação? O mal. O mal fez essa transação. Aquela pessoa que comprou o carro de você vai ficar com ódio de você. Vai desejar espraguejar sua vida. Esse cara vai fazer oração do mal para você. Todo dia. Porque você tirou o último centavo que ele tinha e matou o sonho dele de ter um carro. Porque daqui agora, para ele comprar outro e guardar o mesmo dinheiro, vai levar anos, talvez ele vai morrer. Não vai conseguir. Então, você vai ser a última pessoa que ele vai querer na vida dele. Ele te odeia. Tá bom? Então, ele
E vai agora a oração dele do mal, unir com os obsessores do seu mesmo, porque provavelmente não é a primeira vez que você faz isso, e nem nesta vida e nem outras, já vem. Vai juntar todo mundo. É isso, oração do mal. Quem se utiliza de oração do mal, consciente ou inconsciente, a pessoa que vendeu o carro com o motor estourado, pode ser que ela não estava consciente do mal que ela estava fazendo, jogando a bomba para os outros. Pode ser que seja inconsciente, mas é uma oração que ela fez. Então não tente não pedir a Deus. A gente não conhece os trâmites da vida, os emaranhados da vida. No nosso olhar, parece que o meu pedido está perfeitamente cristão, não vai prejudicar ninguém, não tem como ser prejudicar. Eu não estou olhando com todos os olhos e de repente prejudica, certo? Porque eu tenho interesse na causa. Quando eu tenho interesse na causa, eu não consigo olhar que aquilo que eu estou pedindo possa prejudicar alguém ou ser algo mal. Eu tenho 1 milhão de justificativas. Eu não posso ser juiz em causa própria. Não dá, é melhor ficar. Não, eu tenho um carro para vender, mas vamos ver, eu vou consertar esse carro. Eu não venderia este carro na condição, eu vou vender o meu carro na condição que eu gostaria de ter outro. Ou eu vou vender meu carro, motor fundindo, só que na hora que o cara vier eu falar, o motor está fundindo, e eu nem joguei a banana dentro. Liga aí, você vai ver um fumação saindo. Aí você sabe se você vai comprar. Honestidade. O cristão tem que ser honesto, não tem jeito. É isso e é isso. E aí ele diz assim: é por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, quer dizer, carência, não tem. Jesus percebeu que todo mundo tem culpa, tá? Não tem. Tá certo? Não tem ninguém que não tenha culpa. Tem ninguém, nenhum de nós não tenha feito algo de errado a alguém. Lançou esse expressivo programa de amor. Se nós temos culpa, alguém está prejudicado com raiva de nós, né? Então eu estou precisando receber perdão, estou precisando ter perdão, ser perdoado. Todos nós precisamos ser perdoados. Mas quem não tem a culpa? Eu posso não ter pisado no pé do João, mas acotovelei o Beltrano, o Antônio. Então eu estou sempre... E aí ele está dizendo assim, ó, lançou este expressivo programa de amor. É um programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Bom, se a gente fala para a pessoa assim, ó, peça perdão, faça uma oração e peça perdão. Muitos de nós, por anos, milênios de anos, acreditar que quem pede perdão é quem errou. Quem erra é mal. O mal tem que ser castigado e punido. Então eu não errei, nunca errei. Assim nos ensinaram milênios de anos. Quem é que, me diga aqui, conscientemente, quem é que gostaria de levantar a mão e dizer: eu sou o culpado, eu errei? Ninguém. Porque junto com a palavra erro vem culpa, mal, castigo. E mágoa também é um outro título que a gente não gosta de carregar. É difícil alguém não carregar mágoa. Então eu falo assim, a mágoa. E a mágoa? Não tem mágoa. Porque quem tem mágoa não está fazendo um ato cristão, está errando. E quem está errando vai ser punido. Tudo que leva à punição, eu não quero. Eu não quero ainda mais confessar isso.
Não, de forma nenhuma. Então é muito difícil. Mas o Cristo está dizendo para nós: perdoai. Por que ele está falando perdoai e não pedir perdão? Normalmente, nós espíritas ensinamos as pessoas a pedir perdão. Quero te pedir perdão, né? E dói menos pedir perdão, porque parece que alguém nos fez mal. Então eu tô com a taça toda aqui, eu sou superior perdoando. Mas o Cristo vai mais profundo, ele diz: perdoe. Agora é uma coisa complicada, não é não? Vamos lá. Guto, por que ele não fala assim, peça perdão, mas perdoe? Porque quem perdoa é perdoado. Vai chegar no mesmo ponto. Perdoar, gente, é eu pensar assim: quantas pessoas me fez mal? Perdoar também é bom. São duas terapias. A terapia do perdão ela é composta por você dar perdão e você pedir perdão. Tem que ser feita as duas, sem se sentir diminuído. Você vai perceber que você se sentiu chateado, ofendido em várias. Alguém te machucou, um pai, uma mãe, um parente, um amigo, um patrão, um ex-patrão, um emprego, um filho, um marido, machuca, e você tem que trabalhar isso, tem que dar o perdão. Por que você tem que dar o perdão, Guto? Porque lembra no começo? Porque você também deve ter errado com alguém, está também precisando de um perdão. E você só vai adquirir a condição de receber o perdão se você der o perdão, porque você só pode se perdoar, o perdão começa por você, então você só pode se perdoar se você aceitar que alguém possa errar com você. Então, se alguém pode errar comigo, eu também posso errar. Se eu tenho que entender que os outros não são perfeitos, eu também não sou perfeito. Então eu sou mais tolerante comigo, com os meus erros e com as minhas falhas. Eu não cobro tanto assim de mim. Isso fica mais leve. Então, eu consigo dar perdão e consigo pedir perdão, porque já que eu sei que eu acabo, quando eu percebo que os outros são igual a mim, que todo mundo erra, como eu também erro, sou igual. Aí fica mais fácil, né? Eu errei, peço perdão, que é a segunda fase. Tá certo? Então, a prática é excelente. Eu tenho que fazer isso para alcançar o estado, vamos colocar aqui um nome, eu não considero assim, mas estado de graça para orar. Na Bíblia, na vida dos santos, dos homens santos, quando eles oravam, Teresa d'Ávila, por exemplo, ela entrava em estado de graça. Alguém já ouviu falar disso? Estado de graça. São Francisco também entrava em estado de graça, iluminava, ficava iluminado, alguns levitavam, né? Esse estado de graça é o estado que a pessoa fica quando ela já perdoou tudo, já limpou a mente e o coração dela, já perdoou todo mundo e já pediu perdão a todos que a perdoassem se ela tivesse cometido algum erro. Então ela já fez as duas coisas, que são as duas amarras nossa neste planeta. Observe, ou eu carrego culpa de ter feito o que não devia, ou mágoa de achar que alguém fez algo injusto comigo. E esses dois pesos na minha alma fazem eu retornar nesse planeta um ciclo reencarnatório N vezes. Vem a reencarnação, né? Na próxima reencarnação, eu venho para ajudar alguém, eu estou com uma culpa que eu prejudiquei muito em outra vida, e essa pessoa vai aprender a me perdoar, ou eu venho para perdoar alguém que fez algo que eu não aceito. E assim vai indo. E aí, às vezes, nessa reencarnação, eu adquiro mais mágoa de alguém, ou culpa de ter feito coisa, e fico daqui, ó,
solto de um, amarro no outro, eu pego o laço, desengancho do João e amarro no Antônio, pego da Maria e ponho na Antonieta, pronto, e volto nós lá com a outra, e fica assim, ó, embolado. O dia que eu me libertar, não tem mais nada com ninguém, que não há, supostamente, nenhuma alma na terra que eu carregue culpa de ter prejudicado, que ninguém na terra que eu me lembre eu não tenha reparado. Então eu não tenho mais motivo de também, mas que ninguém também carregue uma reclamação da minha pessoa. Mas alguém vai reclamar, o ser humano é insatisfeito, se não for merecidamente, né? Porque pode ser que a pessoa quer o que ela não tem direito, aí é o problema dela. Estou falando verdadeiramente justo, então não te alcança mais. Você entrou num estado de graça. Por que esse estado de graça é um estado diferente da situação nossa de oração? Não há pensamentos que cruzam com o seu, perturbando sua meditação, sua oração. Hoje é. Hoje, se você tentar fazer uma oração, você vai lutar bastante com seus obsessores. Primeiro porque eles não vão querer que você se eleve tanto na sua forma de pensamento e sentimento. Eles vão ali, enquanto você está orando, eles vão ficar gritando que você não vale nada, que é você para fazer aquilo que você está fazendo, que você tem muito ajuste de conta, que você roubou eles, que você matou eles, que você trapaceou com eles, que você fez tanta coisa com eles e agora fica ali dando uma de santo, orando, então tudo, e vem aquele turbilhão. Só que não chega assim essa informação para você. Chega apenas uma sensação de que você tem que vencer ela. É pesarosa. Então você começa a ter que lutar com aquilo. Vem sono, vem cansaço, vem lembranças de coisa errada, vem desejos, vem conflitos que você vai trabalhando. Por isso você tem que ir identificando eles. Vai identificando, vai desmascarando eles todos e vai trabalhando o perdão, a mágoa e a culpa. Trabalhe livremente e faça esse exercício incondicionalmente. Vai te levar a um estado de graça. Pronto. Aí você vai poder falar com Deus muito melhor, muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito mais próximo. E provavelmente não vai pedir nada material. E aí ele diga assim. Então, essa é a receita para nós. Jesus já compreendia a humanidade e entregou essa receita prontinha para nós. E que nós não fazemos, porque nos ensinaram a orar. A prece, né? A orar, prece. Mas não ensinaram quais eram as condições que tínhamos que ter para orar. Isso fez com que eu não preciso melhorar em absolutamente nada. Eu só preciso saber decorar várias orações. Eu só preciso ficar horas e horas orando, chorando, ou de joelho, ou no milho, ou carregando cruz, ou diante da imagem, ou acendendo a vela. Eu fico ali, ora, e nós criamos a chamada ladainha. Porque quanto mais eu oro, eu colocar isso na minha cabeça, que o mais importante é orar. Mas o Cristo não ensinou isso, ele ensinou as condições que nós temos que ter para orar. Agora sim, quando eu vejo as condições, eu falo, eu não deveria estar orando. Eu deveria estar trabalhando na condição para me colocar propício de orar. Ou seja, no jejum necessário para me dar dignidade de orar. Entenderam? E quando eu trabalhar nesse jejum, nessa condição, talvez eu alcance até a condição de nem mais necessitar de orar. É isso mesmo que ele quer. Mas nós trocamos tudo, que é mais fácil, né?
Muito mais fácil. Olha, nós estamos falando aqui, né? Como nós falamos, ponha 1 hora antes da sua oração, você põe o jejum. Vamos lá. Eu vou fazer uma oração hoje, 10 horas da noite. Às 9, eu inicio o meu jejum espiritual. Às 9, eu não posso pensar, sentir, falar ou agir. Anticristão. Aí você vai começar a se conhecer. O que gruda em você? O que é mais difícil você ficar 1 hora sem sentir algo anticristão, sem pensar algo anticristão, sem falar algo anticristão, sem fazer algo anticristão? E eu vou dizer a verdade para você, tentem, nas primeiras vezes vai quebrar o jejum. E não faça oração, tá? Quando quebrar o jejum, não vai lá e fazer, porque não tem a hóstia que você tem que se preparar. A Igreja Católica tem a hóstia, só que você não pode ir lá comer a hóstia a qualquer momento. Você tem um preparo, você tinha que ter confessado, você tem que isso, aquilo, uma série de coisas. Você tem que estar dentro da norma da igreja, né? É isso. Senão, não vá lá comer. O Cristo também ensinou isso na oração, que você tinha que ter um preparo para orar, mas nos ensinaram apenas a orar e nunca nos ensinaram o preparo, tá certo? Então, aí eu estou me preparando, eu quebrei o jejum meu, quebrei meu preparo, puxa vida, aí eu vejo assim, não vou fazer essa oração ainda, amanhã eu vou tentar de novo, 10 horas que eu vou fazer minha oração, 9 horas eu entro em jejum. Olha, estamos fazendo um teste de 1 hora. Nessa 1 hora de novo, eu vou ver que, por exemplo, tem um pensamento chiclete na minha cabeça. Eu vou ter que trabalhar esse pensamento. Entendeu? Eu tenho que me libertar dele. Ou então vem uma emoção. Ou então vem uma atitude. Ou uma palavra. Eu não consigo ficar sem falar essa palavra. Quem gosta muito de palavrão pode perceber o seguinte: 1 hora ficar sem falar palavrão é quase impossível. Pois é isso mesmo. É para você começar a se conhecer. Você só vai se conhecer quando você faz jejum. Senão você não se conhece. Porque você nunca vai se ouvir e nunca vai se observar. Não adianta as pessoas falar como você é. Você é isso, você é assim, você é assim. Você nunca vai aceitar. Faça jejum e você vai se ouvir e se ver. Porque aí você vai se reconhecer quais são os motivos que levam você a quebrar o jejum. E aí você vai perceber: puxa, eu sou ansioso. Você acredita que eu não consigo ficar 1 hora sem ansiedade? Vixe, eu sou medroso. 1 hora sem ficar com medo? Eu sou nervoso. 1 hora sem estar agressivo, nervoso, brigando, ou pensando coisas ruins. Enfim, aí que você vai perceber que a sua mente tem emoções, pensamentos, sentimentos e atitudes que 1 hora para ela é quase impossível. E se você não conseguir fazer, a oração que você faz, ela pode estar contaminada. É isso que eles querem falar aqui, tá bom? Tudo que tirar você do equilíbrio ou for anticristão, quebrou seu jejum. Entendeu? Olha, 1 hora por semana é pouco. 4 horas por mês, 48 horas no ano é pouco. Pouco. Mas já dá para saber. Se quem quiser acelerar mais, faça isso todo dia. Não é fácil, não. Ainda para a hora que o relógio desperta, você vai rezar. Faz conta que você vai rezar 10 horas, né? O relógio você colocou 9 horas. Começou o jejum. Sua cabeça vai até 1000. Vai até 1000. Às vezes você vai até 9h30 só de preocupação, de tanta coisa que você tem que se libertar. Então são 2 exercícios. O passado hoje, tá? Tenta fazer os 2. O primeiro é o ensaio de ser santo. E o segundo é essa sugestão de Jesus. E quando estiverdes orando, perdoai. Tá bom? Eu admiro muito aquelas pessoas que ora. Eu admiro.
não segue essa regra do Cristo. Por isso que ora bastante. Porque você imagina uma pessoa dessa, que ora, e perdoando. Aí ela, nossa senhora, ninguém tem tantas coisas para perdoar também.